A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Vença a Depressão. E vamos falar hoje a respeito da santificação. Como é tão importante nós purificarmos os nossos corações, as nossas mentes, para que tenhamos paz e alegria no Espírito Santo. Porque Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Algumas versões vão trazer essa palavra mentalidade como pendor ou como inclinação, mas no grego a melhor definição para essa palavra é mentalidade, aquilo que se pensa. Então, se nós dermos lugar àquilo que a nossa carne deseja, aquilo que ela pensa, aos sentimentos provenientes da nossa carne, do nosso corpo, isso vai gerar morte para nós. Mas ele também continua dizendo, se pelo Espírito Santo nós mortificarmos as obras do corpo ou da carne, nós viveremos. Pedro também diz, o apóstolo Pedro, que a nossa carne faz guerra contra a nossa alma, contra a nossa mente. Então, essas coisas você não vai ouvir em uma terapia, em um consultório de psicologia ou de psiquiatria, porque essas coisas que eu vou falar para você aqui hoje são princípios bíblicos. E Paulo diz no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para eles são como loucuras. Mas nós que somos espirituais discernimos bem tudo, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender porque muitas pessoas, servos de Deus, têm sofrido com tristezas profundas, medos, porque muitas vezes não entendem esses princípios que eu vou estar falando aqui para você. Então se alimente dessa palavra, entenda, compreenda e coloque ela em prática. E você, a Bíblia garante que você terá a paz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo para você parar com a sua terapia, com o seu medicamento, não é isso. Eu estou trazendo aqui para você aquilo que a Bíblia nos ensina para termos paz e alegria no Espírito Santo. Continue com o seu tratamento até que o próprio médico te libere, mas creia, se alimente dessas verdades, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a regra é que você tenha alegria e paz, porque foi isso que ele veio trazer para você. Ele veio te dar o reino de Deus. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Por isso, não perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Então Jesus veio trazer paz, ele é o príncipe da paz. Vamos ver aqui como Paulo trata essa lei do pecado que habita em nosso corpo. Ele diz no capítulo 7 que a nossa carne, o nosso corpo, possui uma lei chamada pecado, que faz guerra contra o nosso entendimento, contra a nossa alma, nossa mente. Olha bem, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Essa palavra membros aqui, no grego, é literalmente membros do corpo. Então, a lei do pecado habitava no corpo de Paulo, que fazia guerra contra o entendimento dele. Ele disse aqui, porque segundo o meu homem interior, o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro da lei do pecado, que habita em meus membros. Então, Jesus também disse, a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Então, a carne para nada aproveita. É nesse sentido, no sentido de nos dar força, alimento, desejo espiritual pelas coisas de Deus. A nossa carne não é capaz de servir espiritualmente a Deus, porque ela está morta. Paulo diz também aos Romanos que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Isso não significa que nós não temos que cuidar do nosso corpo, não temos que protegê-lo, não temos que valorizar o nosso corpo. Não é isso. Ele está se referindo às coisas espirituais, porque o pecado habita na nossa carne. Então a nossa carne, ela quer os prazeres. E por isso nós devemos, pelo Espírito Santo, mortificarmos as obras da carne. É isso que Paulo fala também no capítulo 8 aos Romanos. Da mesma forma que aos Gálatas, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós andamos no fruto do Espírito, que é o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, ele fala aqui o gozo, a alegria, a paz. Quando nós andamos no fruto do Espírito, não existe lei contra nós. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a lei do pecado não pode, que habita em nosso corpo, não pode prevalecer contra nós. Porque também ele diz logo no princípio do capítulo 8 aos Romanos, que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós podemos e devemos andar na lei do Espírito, que nos dá paz, alegria, enquanto nós mortificamos a lei do pecado que habita em nosso corpo. E se nós deixarmos a lei do pecado, a carne, nos dominar, e Paulo vai falar aqui no capítulo 5 aos Gálatas, quais são essas obras da carne. Se nós deixarmos elas nos dominar, nós morreremos, nós não teremos paz. É isso que ele fala no capítulo 8 aos Romanos, que a mentalidade do Espírito é vida e paz, mas a mentalidade da carne é morte. Ele também diz no capítulo 6 aos Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquele que semear na carne colherá destruição, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então, o que é semear na carne? É andar nessas obras que eu vou estar lendo agora para você, que diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Inimizades, filhos de Deus que dão lugar à inimizade, que não perdoam, estão dando lugar a uma obra da carne. Iras, por qualquer coisa ficar irado e agindo em cima dessa ira, isso é uma obra da carne. Impureza, prostituição, então pecados de pornografia, ficar acessando sites, e digo mais, as redes sociais, quando as pessoas vendem uma imagem dos seus corpos de forma impura, gerando pensamentos, desejos impuros em outras pessoas. Isso tem acontecido muito nas redes sociais, pessoas postando fotos, mostrando seus corpos. Isso é impureza, é carnalidade, é pecado. E isso vai trazer amargura de alma, vai trazer tristeza. O salmista diz assim para nós: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então, enquanto o salmista não confessou e deixou o seu pecado, o humor dele, a alegria dele, secou dentro dele, ele perdeu o prazer da vida. Temos que vigiar, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dedicamos os nossos olhos. Eu digo para você que as redes sociais hoje são um veneno para a alma do crente, do ser humano. O quanto mais nós pudermos nos privar, evitar as redes sociais, isso vai gerar alegria, paz, isso vai permitir que o Espírito Santo alimente o nosso coração, porque nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Olha o que Paulo vai falar sobre o nosso corpo, como Deus, ele tem um cuidado, um ciúme com o nosso corpo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele está falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. O corpo do Filho de Deus não é para ser motivo de pecado, de tropeço na vida de ninguém. As pessoas não têm que olhar para os nossos corpos e verem impureza, sensualidade. Pelo contrário, as pessoas têm que glorificar a Deus com a nossa imagem. O crente hoje tem que vigiar, tomar muito cuidado com aquilo que a mídia, que as redes sociais têm feito com a imagem do corpo. Porque também Tiago vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, aquele que quer ser amigo do mundo, se vestir como o mundo, se apresentar como o mundo, se comportar, falar como o mundo, isso é ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então ele está dizendo, porque o Espírito Santo tem fortes ciúmes de nós.
porque ele habita em nós. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós também ficamos entristecidos. Devemos mortificar as obras do corpo pelo Espírito. Quando nós oramos, entregamos nossas vidas ao Senhor e deixamos o Espírito Santo mortificar as obras da carne, nós somos revigorados, fortalecidos, alegrados, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então o Espírito Santo tem paz e alegria para nós, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós não recebemos espírito de medo, de tristeza. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A regra para o Filho de Deus é viver em alegria, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Agora, se nós dermos lugar à vaidade, eu gravei um vídeo, não ame a vaidade. A Bíblia nos ensina que vaidade no hebraico significa algo vazio, algo fugaz. Também no Novo Testamento significa engano. A vaidade gera tristeza. Os filhos de Deus não foram chamados para competição de maquiagem, para competição de plásticas estéticas. Não, nós somos chamados para frutificar no reino, para pregarmos o Evangelho. Os filhos de Deus não foram chamados para postarem fotos de apartamento, de carro novo nas redes sociais, não. Os filhos de Deus foram chamados para pregar o Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, a vida eterna, as boas novas, a bondade, o amor de Deus e a santificação também. Então, os filhos de Deus foram chamados para uma nova vida e não sermos amigos do mundo, buscarmos aquilo que o mundo busca. Devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Para isso nós somos chamados. E aí o nosso coração se encherá de paz e de alegria. Creia nessas verdades, se alimente delas, coloque em prática e você vai ver que o Espírito Santo vai te encher da vida, vida com abundância. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.